Então vamos lá, meu nome é Eduardo Roberto, eu sou especialista em produtividade com pacote Office e hoje vamos falar de uma funcionalidade validação de dados, ok? A validação de dados ela é um tema importante para quando você está montando o seu arquivo, onde você vai coletar informações de alguns usuários e precisa garantir que nos campos específicos algumas regras sejam seguidas para que não se digite dados equivocados e assim comprometa a qualidade do seu relatório quando você for gerar o relatório, ok? A validação de dados está no campo, está na aba Dados, tem que ver em Dados, Dados, Validação de dados, esse ícone aqui, ó, Validação de dados, ok? Muito bem, ela tem, vamos ver quais são, quando você abre ela tem algumas, tem 3 abas, configurações, onde você pode selecionar a lista, que nós vamos falar daqui a pouco, né, a lista deles. Qual é a mensagem de entrada? A mensagem de entrada é o que você quer que o usuário leia quando ele posicionar sobre aquela célula. E qual é o alerta de erro, se vai parar, ou se vai ter só aviso, se vai ser só informação, né? Mostrar esse alerta, se ele vai parar ou não a atividade quando o usuário não cumprir a regra pré-estabelecida. Legal? Você pode pôr um título aqui e pôr qual é a mensagem. Muito bem. Legal, basicamente são 7 tipos. Tem a validação de números inteiros, se é um número decimal, uma lista específica, data, hora, o comprimento de um texto, o número de caracteres, vamos dizer assim, e um que seja personalizado. Vamos dar alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento. Suponha que eu tenho uma lista, né, numa determinada coluna, e eu quero que nesses campos aqui, oficialmente, sejam preenchidos números inteiros. Então, como funciona? O número inteiro deve ser usado quando queremos bloquear a possibilidade de incluir números com decimal, por exemplo. Ou texto, podemos configurar também intervalos, valores, mínimos e máximos. Por exemplo, quando estiver falando um campo de quantidade vendida em unidades, né? Então, eu não vou ter, se eu vender em unidades, né? Então é 1 unidade, 2 unidades, 3, eu não tenho decimal nesse caso. Então aí eu posso configurar, se for essa regra, para evitar que alguém digite 1,2, ou ponha algum texto, escreva uma unidade, então ele não vai permitir. Vamos ver como funciona? Então eu venho e seleciono a área que eu quero que ele não inclua, que tenha validação, venho aqui em dados, né? Validação, venho aqui a validação de dados e vou incluir em configurações, vou colocar lá número inteiro. Veja, ele tem dados. Se está entre, é maior, menor que, maior ou igual, então eu posso fazer assim, por exemplo, que ele seja maior do que 0. Né? É maior do que 0, ok. Beleza. Então, se eu vier aqui colocar 0, né, ele já dá o erro, porque eu falei que é maior do que 0. Né? Então, ele não aceita o valor 0, por exemplo. Se eu quiser pôr 1,2, ele também reclama, fala que não aceita. Se eu pôr 1, ele aceita, 2... 222, agora se eu pôr 1904,4, ele já não aceita porque é um número decimal. Legal? Então, primeiro caso é o número inteiro quando eu quero que eu bloquear a possibilidade de colocar... e se colocar texto também, se eu colocar aqui a Amora, ele também não permite, né? Se eu quiser pôr uma unidade, né? Ele também não permite. E quantas vezes a gente não pega relatórios onde no campo quantidade as pessoas querem digitar a unidade de medida. É uma caixa, uma unidade. E aí isso atrapalha, porque o Excel para de fazer conta com aquela célula e não considera na conta geral. Legal? O segundo caso, número decimal. Então, o número decimal, da mesma forma que os inteiros, pode-se definir limite inferior ou superior, porque nesse caso também é possível incluir números inteiros. Por quê? O número inteiro, quer queira, quer não, ele também tem um decimal, é o 0,0, né? Então é 1,0, 2,0. Então ele permite sim um número inteiro, só que ele, aqui nesse caso, ele permite inteiro e decimal. E também você tem limite superior e inferior, o formato é o mesmo, seleciono o que eu quero, venho aqui em dados, validação de dados, ok? Configurações. E vejam que, deixa eu mostrar algo para vocês. Esses recadinhos aqui que eu estou colocando aqui, eu coloquei aqui nessa validação mesmo. Eu vim aqui, ó, validação, e coloquei como mensagem de alerta. Ó. Número decimais é uma dica que pode ser útil para você fazer inclusão de alertas nas células que vocês querem que o usuário entenda como está funcionando. Você pode pôr como um alerta, não é o comentário como normal. Legal? Então vamos aqui, marcamos.
Vamos ver aqui, data, validação de dados. E agora eu vou selecionar números decimais. Decimal, né? Eu vou falar que é maior do que... maior ou igual a zero, assim, maior ou igual a zero. Então, o mínimo é zero. Eu poderia pôr um superior também. Por exemplo, se eu quisesse só decimal, eu teria que colocar que ele tem que ser entre 0 e 1, por exemplo. Tá? E aí eu posso trabalhar só com decimal. Se eu não quiser que ponha absolutamente nada de inteiro, né? Agora, veja, eu não testei do outro lado, mas aqui se eu colocar menos 1, como eu coloquei maior que 0, ele vai reclamar. Ele não vai aceitar. Agora, se eu colocar 1, ele já aceita. 1 ele aceita por quê? Porque o 1 acaba sendo decimal, é 1,0. Se eu pôr 0,1, ele aceita. Se eu pôr 2,4, ele aceita. Se eu colocar carro, ele não aceita, porque é texto. Legal? Muito bem. Lista. Lista é o mais usado, né? Onde a gente vai mais se vê, é a terceira opção. Tá? Permite a inclusão de dados de acordo com uma lista pré-definida. Ele é adequado para quando temos um campo que o usuário tem que colocar sim, não, ou selecionar uma lista específica. E aí nós vamos dar 3 formas diferentes de incluir uma lista. A primeira delas é digitando no próprio campo. Então vamos aqui. Marcamos a série, dados, lista, validação de dados. Pouca gente usa dessa forma, vem em lista e aqui você pode escrever sim, ponto e vírgula, não, ponto e vírgula, NA, né? O que acontece? Quando você fez isso, veja, você tem a opção de colocar sim, não e NA. Ó, pode ser NA, não, sim. Se eu quiser falar talvez, ele já não vai deixar porque não está na lista. Legal? Então eu faço a separação, veja, eu incluo separados por ponto e vírgula o texto que eu quero que faça parte da lista. Eu posso escrever a lista na própria fórmula aqui na validação. Uma outra forma é vir aqui e marcar a lista. Tá? Então eu tenho uma lista já digitada em algum canto, em algum lugar como esse aqui, por exemplo. Né? Venho aqui, seleciono validação de dados. Né? Vou falar que a lista é o que mais a gente vê por aí. Eu venho aqui e seleciono a lista que eu quero. Né? E dou um OK. Muito bem, o que acontece agora? Ele só permite aqui a seleção das listas de acordo com o que eu incluí. Tá? A desvantagem desse modelo é que se eu vier aqui agora, por exemplo, colocar sábado aqui, né? Eu não tenho sábado aqui incluído. Tá? E como é que eu faço para que isso fique automático? Existem algumas formas. Uma maneira que eu vou mostrar agora, é uma maneira que não requer muita fórmula e é muito tranquilo, é o terceiro caso. É trabalhar com tabelas. Então vamos dizer, então eu vou fazer isso aqui virar uma tabela, por exemplo, Ctrl Alt T, né? Informo que isso é uma tabela, vai se chamar, vem aqui, vou colocar aqui mês, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa tabela e vou dar um dados, página, fórmulas, gerenciar nomes e vou criar um novo nome, ele vai chamar mês. Aqui eu vou pegar, vai ser igual a essa parte aqui, ó. Vou marcar aqui, tá vendo? Mês. Então o que acontece? Ele virou uma tabela de meses, né? Ok, tá feito, perfeito, né? E aqui, em vez de... Deixa eu tirar essa validação aqui. Dados, validação de dados, aqui eu removo, tá? Validação de dados, vem aqui, posso dar qualquer um, tá? Então, remover o valor. Agora aqui eu vou incluir uma validação de dados que puxe esses meses. Então, vem aqui, ó, dados, validação, né? Vamos pôr uma lista, só que em vez de eu selecionar, eu vou dar um F3 aqui e vou chamar aquele mês que eu criei lá. Então, ele funciona do mesmo jeito que o outro. Você vê, eu venho aqui e seleciono fevereiro, venho aqui e seleciono janeiro, né? Só que agora vamos supor que eu quero pôr junho. Aqui, né? Vou pôr até maiúsculo aqui, junho. Como é uma tabela, o que vai acontecer? Quando eu venho aqui, olha, eu já tenho a opção de junho, diferentemente do outro. Legal? Então, isso funciona muito bem para quando a gente quer ampliar. Então, se eu formatar ele primeiro como tabela, vou lá, dados, e gerencio o nome, incluo a coluna que eu quero da tabela, como eu fiz, o que vai acontecer? Ele vai, em fórmulas, né, página, fórmulas, gerenciar nome, esse aqui, deixa eu excluir isso aqui para não confundir. Tá vendo? Eu consigo, ele tá referenciando o quê? Ele está referenciando a coluna da tabela. Então, quando eu amplio a tabela com a função tabela, ela inclui aquela linha, daí fica mais fácil de incluir valores na minha lista. Legal? Então, isso foi lista.
O próximo é data. Data, ele também funciona da mesma forma, só permite inclusão de datas válidas de acordo com um critério. Então, você pode colocar data inicial e data final. Isso é muito importante quando você está montando relatórios, que a pessoa tem que digitar a data e evitar que o usuário digite a data erroneamente. Então, se não for uma data válida, por exemplo, ele pode digitar duas barras, colocar um mês que não existe, erros de digitação mesmo, são bem ajustados aqui. E como eu faço? Eu venho aqui, data, do mesmo jeito, página, dados, né? Validação de dados, só que aqui eu seleciono data, e de novo, eu posso escolher maior ou igual, está entre, e eu posso colocar até uma fórmula que não permita que eu ponha uma data muito para frente ou muito para trás, né? Que seja menor que hoje, ou algo assim. Legal? Então, eu ponho, que tem que ser, ó, vamos pôr aqui, ó, que é maior ou igual a, por exemplo, eu vou colocar igual, vou pôr uma fórmula aqui, vamos ver se ele vai aceitar hoje, ok? Então, essa é uma forma que dá o dia de hoje, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, hoje é 29 de março, se eu colocar 29 de março de 20, ele aceita. Agora, se eu colocar 29 de março de 19, né? Ele vai reclamar. Se eu colocar ontem, 19 de março de 20, ele também não vai aceitar. Então, ele vai aceitar datas válidas. A mesma coisa para a hora, né? Só que a hora, ele acaba, como hora é um número também, então ele acaba não funcionando, ele é muito pouco usado para a hora, né? Ele não, acaba não tendo muita, mas é o mesmo formato, data, eu escolho uma hora, escolho que vou trabalhar com hora, né? E vou falar que é maior, por exemplo, é maior do que 8 horas, né? Por exemplo, aí isso, pelo menos eu evito que a pessoa digite horários anteriores a 8 horas. Se eu pôr 7 horas, ele vai reclamar, né? Se eu pôr 8 horas, ele vai... tem que ser maior, então tem que ser 8 e 1. 8 e 1, tem que ser por maior ou igual. Legal? Comprimento de texto. Na verdade, é comprimento de caractere que ele avalia, né? Então, ele avalia quantos caracteres você está digitando. Então, você pode vir aqui, ó, em dados, validação de dados, e falar assim, ó, eu quero... comprimento de texto é menor, por exemplo, que 5, né? Então tem que ser menor que... Vamos pôr 3, vamos pôr 3. É menor do que 3, tá? Vamos pôr menor 5, não, vai. É menor ou igual a 3, pronto, ok. Beleza, então até 3 caracteres, se eu colocar 222, ele vai aceitar. Ele está com formato de hora, deixa eu só pôr geral aqui. Página geral, ok? Se eu pôr ele aceita, agora se eu ponho 4 vezes, ele já não aceita porque eu falei que tinha que ser menor ou igual a 3, tá? Então ele vai, na verdade, ele conta o número de caracteres. Se eu pôr 2,34, ele não deve aceitar porque tem 4 caracteres, apesar que eu digitei também errado ali. 2,34, ele não vai aceitar porque a vírgula é um caractere, então tem 4 caracteres esse número. Legal? E o personalizado, ele também é bem utilizado e ele tem uma função bem bacana nele. Quando eu quero, por exemplo, imagina que eu esteja montando uma lista de preço de produtos e eu não tem códigos tal, e eu não quero que se repita o código. Então ele é muito utilizado para quando você define uma fórmula que ela impossibilita, por exemplo, de você colocar itens duplicados. Então nós vamos vamos usar um exemplo aqui, vamos marcar. Eu venho inserir. Então quando eu quero impedir que entre naquela faixa entre valores duplicados, ou seja, valores que já existem. Então eu venho, seleciono a área, inserir, vou em dados, validação de dados, personalizado, e aqui eu vou digitar a fórmula. A fórmula vai ser igual conte.c, né? Vou contar a região inteira, vou travar com F4, aí eu vou pôr qual é o critério? O critério, eu vou pôr a primeira célula aqui, porque ele vai, quando ele copiar para as demais fórmulas, ele já vai fazer a referência relativa, seja menor que 2. Ok? Então, aqui, isso aqui tudo, fecha parênteses aqui, perdão. Ok. Muito bem. Então, eu criei uma regra que eu faço o seguinte, se eu, por exemplo, se eu pôr aqui carro, ele aceita. Se eu pôr carros, ele aceita também. Se eu pôr carro, de novo, tá? Ele vai reclamar por quê? Porque carro já existe.
Se eu vim aqui nessa validação, veja, eu vim aqui, validação de dados, veja que ele andou, né, ele foi para o Q6. Então ele está lendo toda a range e está falando o seguinte, se for menor que 2, ele aceita. Se for igual a 2, ele já não aceita, ou seja, ele não aceita item duplicado. Beleza? Muito bem, e tem um outro bônus que eu quero falar, então esses são 7 tipos de validação, e tem uma outra funcionalidade na validação de dados, que é bem interessante. Imagine que eu tenho uma lista, essa lista aqui não tem nenhuma validação, mas eu quero checar aqui dessa lista quais itens não fazem parte dessa, ou seja, quais itens aqui não pertencem a esse conjunto, né? Que itens que são diferentes desse. Então, o que eu venho? Eu seleciono, venho aqui, ó, venho aqui, validação de dados, e falo que é uma lista, que essa lista é esses itens aqui, perfeito? Só que, concordo, já está digitado, então ele não tem como dar erro, né? Então os itens já estão previamente digitados, e eu não tenho como impedir que isso já tenha ocorrido. Mas eu posso vir aqui e selecionar e circular os valores inválidos. Veja que ele já marca para mim que o sábado e o domingo não fazem parte dessa lista, ou seja, que eles são valores errados em relação aqui. E se eu quiser remover, venho aqui, seleciono de novo, né? Venho aqui e limpar, circular. Então, o que eu fiz? Depois que estava digitado, eu vim aqui, dados, validação de dados, mandei ele, selecionei a lista aqui do I13 ao I17, e vim aqui em dados de novo e falei circular os dados inválidos, ele selecionou os dados inválidos. Ok? Então, essas são as dicas. Validação de dados é extremamente importante para quando você quer tratar a sua base de dados, para que quando os usuários forem digitar os valores, forem capturar os valores, que eles eventualmente não digitem coisas equivocadas que atrapalhem depois a elaboração do seu relatório. Tá? Então, ela é uma ferramenta extremamente útil, só que ela tem que ser bem trabalhada, e ela pode sim bloquear o uso inadequado dos campos, para que você possa ter mais confiabilidade no seu relatório. Depois durante a semana, nós vamos fazer um exercício onde a gente, com um caso prático de validação de dados, e vocês vão ver que é bem legal. Ok? Assine nosso canal, espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.